Olá! Hoje falaremos sobre os principais golpes de percussões. O que são golpes de percussões? São golpes que você ataca o adversário, né? Então um soco, um chute, uma cotovelada, uma joelhada, uma cabeçada. Toda vez que você bate no adversário, ataca o adversário batendo, são caracterizados por golpes de percussões. Mas qual seria o melhor golpe? Hoje, no final desse vídeo, eu vou mostrar a melhor sequência de golpes que eu desenvolvi e vi ao longo dos meus 22 anos de treinamento. Qual a diferença de golpes de percussões para domínio e agarre? O próprio nome já diz. Toda vez que eu golpear o oponente, socar, chutar, dar cotovelada, eu estou golpeando através de golpes de percussões. Toda vez que eu envolver o adversário, segurar o adversário, dominar o adversário, alavancar o adversário, eu estou fazendo golpes de domínio e agarre. Pois bem, hoje é dia de falar de golpes de percussões. Qual é melhor? Por que é melhor? Vamos lá. Antes da gente iniciar a parte da análise, eu vou demonstrar os principais golpes. Chute frontal. Chute circular. Chute lateral. Chute de costas. Socos. Cotoveladas, joelhadas, qual seria melhor? É difícil dizer qual é melhor, porque tem uma série de componentes que analisa e que diria a você o que é melhor e o que é pior. Então, por exemplo, eu posso analisar a potência do golpe, eu posso analisar a direção do golpe, eu posso analisar se o golpe tem salto, se não tem, para definir potência. Eu posso analisar o giro, que também vai definir potência. Eu posso definir parte do corpo, que também vai definir potência. Mas veja, que adianta o golpe ser potente se ele é mais lento do que outros golpes? Então, ao longo dos meus anos de treinamento, eu cheguei à conclusão de que golpes retos, golpes frontais são golpes mais eficientes. Ora, é óbvio. Vamos imaginar aqui uma situação. Eu contra ele. Eu vou efetuar um chute reto e ele vai efetuar um chute circular. Qual golpe chegaria primeiro? Qual golpe teria mais potência? Se a gente analisar, o golpe circular, ele é mais potente do que o golpe reto. Por quê? Por causa do giro, da distância percorrida. É igual um carro. Se você tiver uma distância do ponto A até o ponto B de 100 metros e uma outra distância do ponto A até o ponto B de 50 metros, o carro do ponto A ao ponto B de 100 metros
vai conseguir atingir maior velocidade, porque ele tem mais distância para isso. E é a mesma coisa no chute. O chute circular, o fato dele ter maior distância percorrida, ele vai ter mais força. E além disso, ele tem o giro do quadril. O quadril é uma engrenagem em que utiliza praticamente o corpo inteiro para definir depois o golpe. O chute frontal não, eu basicamente utilizo a flexão e extensão do meu joelho, utilizando apenas um grupo muscular, que é o quadríceps. Então, na análise, o chute circular, ele é mais forte em relação ao chute reto. Porém, se a gente no start fizer ao mesmo tempo, qual golpe vai chegar primeiro? Este ou este? Obviamente que o chute reto ele vai chegar mais rápido. Porque pensa, é uma linha reta contra uma parábola. Então, aqui a gente já começa a definir que os ataques retos são ataques mais eficientes, não mais potentes, mais eficientes. Nada adianta eu ter potência no golpe se eu não conseguir acertar o oponente primeiro. Se ele me acertar primeiro, por exemplo, acabou. Muito bem. Então nós já definimos que os golpes retos como chute, como soco, são golpes mais eficientes. Joelhada e cotoveladas. Ok? Então, toda vez que eu estiver diante de uma situação, principalmente situação real, eu vou optar pelo menos para os primeiros golpes, para iniciar a situação com golpes retos. Ok? Legal. E eu prometi que falaria a respeito de uma sequência que para mim é uma sequência mais eficiente. E por que ela é uma sequência mais eficiente? Se você começou a assistir, se você está assistindo o vídeo desde o início, você vai ver que todos os golpes que eu efetuo são golpes em que eu ataco o oponente em linha reta. Então observa, essa é a sequência. Então, novamente, chute reto, soco reto, cotovelada reta, joelhada reta e dedo nos olhos. Poderia ser aqui também. E aí eu conduzo o oponente para o solo e em seguida eu também efetuo um pisão, que é um ataque reto. Dessa forma, eu consigo ser mais eficiente não pela potência do golpe, mas pela agilidade do ataque, por conseguir atacar o adversário primeiro do que ele. Então, golpes como este são bons golpes? São, mas eles perdem por eficiência quando do outro lado tem um oponente que vai te atacar em linha reta. Ok?
Pontos principais de ataque, não podemos esquecer que eu utilizo genital, traqueia e olhos. Esses são os pontos principais. Como eu vivo falando em outros vídeos, esses são golpes principais porque ninguém fortalece esses pontos, nem traqueia, nem genital e nem olhos, ok? Então, juntando a velocidade em que eu atinjo o alvo em relação a outros golpes circulares, mais os pontos principais de ataque, eu tenho uma sequência extremamente eficiente que vai fazer com que você consiga resolver uma situação de forma eficiente e rápida, sem que o adversário consiga se defender. E, se você percebeu, eu sempre ataco em pontos diferentes. Eu chuto embaixo, eu soco em cima, aproximo, joelhada embaixo e dedo nos olhos, em cima de novo. Embaixo, em cima, eu vou complicando a defesa do agressor.